Eu posso dizer que como tudo começou para mim, começou com um cliente que era argentino e ele tinha era representante na Argentina da Speed Queen, uma indústria de máquinas de lavar roupa. Então ele recebia as peças lá em Buenos Aires e, para usar o termo espanhol, as assemblava, montava a máquina e revendia. Então ele era um representante da Speed Queen americana. Ele ouviu falar em franchise, queria fazer a franquia na Argentina, mas lá não existia lei, como de resto também aqui não existia, mas não existia clima, não estava desenvolvido, não havia uma cultura de franchise. Mas no Brasil sim. Então ele veio para o Brasil, inicialmente com uma sucursal da firma dele, para importar as máquinas que ele mesmo montava na Argentina, vindas dos Estados Unidos. E então ele montou essa firma no Brasil, mas como ele era estrangeiro, ele não podia ser diretor, nem gerente, não podia ter cargo de direção por ser estrangeiro. Na época, o meu escritório obtinha visto de permanência para o estrangeiro poder viver e trabalhar no Brasil. Aí eu fiz o visto de permanência dele. Com o visto de permanência, ele pôde integrar ostensivamente a sociedade que era dele, né, a firma que era dele, em sociedade com outros brasileiros. E aí ficou pronto e preparado para fazer franquia do comércio dele, que ele queria vender as máquinas para os seus franqueados. Era um modo dele escoar a produção dele de máquinas através dos franqueados. Então, aí ele me perguntou: doutor, eu queria fazer franquia no Brasil, o senhor me ajuda? Aí eu, sim, claro. E como eu sou até hoje membro da Federação Interamericana de Advogados, na época eu viajava muito com as diversas reuniões nos diversos países latino-americanos, inclusive nos Estados Unidos, Canadá. Então eu tinha um conhecimento de franchise, assim, não era totalmente desconhecido para mim. E o primeiro livro que bateu na minha mão era um livro escrito por um empresário norte-americano que quis fazer franquia, e um dos capítulos, eu guardo e repito isso até hoje, porque ele fala em prol dos advogados, ou pelo menos dos profissionais de direito. Ele fala assim: pensou em franquia? Ah, então procure um advogado e ouça o que ele tem a lhe dizer. Esse conselho é muito mais necessário ser observado quando se pensa que a franquia, hoje, por exemplo, é indispensável você procurar um advogado, porque a franquia está regida por lei. Quem entende de lei, salvo seja, são os profissionais do direito. E mesmo não existindo legislação, o contrato faz lei entre as partes. Então, e no Brasil, à época, não existia lei ainda, quando tudo isso que eu narrei aconteceu, o contrato que faz lei entre as partes, segundo o Código Civil do Brasil e do resto do mundo, também precisa de um advogado, porque tem um provérbio que eu gosto muito de repetir, dentre tantos outros, não entre em nenhum negócio sem saber de antemão como dele você poderá sair. Sair com galhardia, claro, sair sem prejuízo, minimizando ao máximo o seu prejuízo. Então aí na época acho que nem existia Google, nem internet, mas eu, com a minha biblioteca, que vocês estão vendo aqui,
tem mais em outras salas. Eu baixei alguns livros e consegui fazer um contrato de franquia para ele, e já antevendo o que a legislação do mundo previa, que é um documento. No mercado de capitais, esse documento já existe, sob a forma de prospecto. Tanto o prospecto como hoje a circular de oferta de franquia, eu costumo dizer que ela é prima irmã do prospecto, existe, já existia na Lei do Mercado de Capitais brasileiro, que é da época de 64, que criou a Lei do Mercado de Capitais. Depois criamos a Comissão de Valores Imobiliários, que também não existia até então. Esses diplomas legais, quando a empresa, sociedade anônima, quer abrir seu capital, vender ações na bolsa ou lançar debêntures, ele tem que publicar o prospecto. No prospecto estão descritas todas as peculiaridades da empresa emissora, debaixo do princípio do disclosure, que significa abertura total e sincera dos dados empresariais. E ao fazer a nossa lei de franquia, o nosso legislador, e posso dizer com satisfação que o nosso legislador se pautou num anteprojeto de lei realizado pelos atores do sistema, dentre eles, modéstia à parte, eu tive a felicidade e o desejo de colaborar na feitura. Como estou ansiando por ser aprovado um projeto que corre hoje na Câmara e no Senado, aperfeiçoando essa mesma lei. Então eu, com base nessa legislação que existe no mundo todo, no Japão a lei de mercado de capitais de lá também preconiza o disclosure, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos principalmente. Então fizemos a circular de oferta de franquia com base no disclosure. A Câmara de Comércio Internacional também tem dispositivos de recomendação, sugere até modelos, anteprojetos de lei para servir de lei modelo para os países que não têm nenhuma legislação que queiram adotar. Então, nesse estudo da Câmara Internacional de Comércio, também está preconizada lá a existência, a necessidade da elaboração da circular de oferta de franquia. Porque com a circular de oferta de franquia, o franqueado vai poder se assenhorear de todas as peculiaridades daquele negócio que ele quer entrar. Ninguém pode entrar em nada primeiro sem saber como vai sair, né? E depois entrar no escuro. E para ilustrar, eu posso lhe contar o que ocorreu com um cliente que eu recebi e que estava reclamando contra o franqueador. Eu digo, por quê? Não, é porque eu saí do Paz Mendonça, um shopping que tinha, um supermercado que tinha na Barra, recebi meu fundo de garantia e atendia um anúncio que dizia: venha para a nossa franquia, franquia estrangeira está chegando no Brasil, mas aguarde, não é para já, daqui a 15 dias. Toda uma propaganda criando um ambiente, né? Um clima de expectativa, de grande expectativa. Depois, olha, a franquia chegou, quem quiser, compareça ao hotel dia tal, dia tal. E assim ele fez, ele foi lá. Eu fui lá, doutor, e chegando lá, haviam vários cubículos para que um fosse atendido sem que o outro participasse. E antes a pessoa disse, olha, só temos algumas vagas.
Quem tiver a senha mais baixa vai ser atendido, os outros ficam para uma próxima. Aí ele pegou lá, não me lembro a unidade monetária do país na época, mas pegou X mil unidades da época, que era o fundo de garantia dele, e comprou a franquia. E ficou esperando. Você ficou esperando o quê? Ah, eu fiquei esperando eles me darem o local, as carteiras para os alunos sentarem, o programa e tudo mais. Então você não sabia que isso era trabalho seu, obrigação sua, ter um local, ter as carteiras para os alunos sentarem, ter já um programa de captação de alunos. Não, eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque não tinha recebido a circular de oferta de franquia. Eu acho que na época nem a lei existia ainda exigindo essa tal COF, que a gente chama abreviadamente de COF. Então, para que ninguém mais diga isso, doutor, eu não sabia, por isso é que existe a circular de oferta de franquia. Você entra sabendo, se bem que vai aqui uma advertência. Muitos clientes que me procuram, geralmente franqueados insatisfeitos, você recebeu a circular de oferta de franquia? Recebi. Você passou o recibo nela? Passei, doutor, entreguei. Você viu? Não. Quer dizer, aí não há profissional do direito que faça milagre, né? Então, assim, eu enveredei pelo Instituto do Franchise, tive também uma outra felicidade, meu espírito pioneiro, não sei se é meu ser aquariano, novidadeiro, né? Eu e mais 2 companheiros nos uníamos para fazer uma associação. Ela nasceu com o nome de Associação dos Franqueadores Brasileiros. Depois, nós a transformamos na Associação Brasileira de Franchise, sucursal do Rio de Janeiro, porque em São Paulo um outro grupo de pessoas estava fundando uma associação de franquia, já não sei se inspirado ou não na nossa iniciativa, mas provavelmente sim. Então eu posso dizer que eu sou um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchise, que hoje é uma potência em matéria de entidade associativa, modéstia à parte.